Alô, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí na segunda semana, daqui a pouco final de janeiro de 2019 e o tempo realmente passa de maneira inexorável. Muito calor, calores recordes no Brasil e, claro, a natureza compensa com o frio também recorde na Europa e na Ásia. É a lei da natureza, a natureza sempre compensa, é natural que isso realmente aconteça. Agora, realmente Porto Alegre está muito difícil de se manter, né, uma situação mais tranquila com esse calor, este forno alegre que até chamaram a cidade e chamam a cidade de Porto Alegre, tanto é o calor, né, que faz aqui, sobretudo na parte da tarde, chegando sensação térmica de mais de 40 graus centígrados. Mas, enfim, temos que trabalhar, temos que conviver com isso. Um grande cientista, tempos atrás, dizia que o futuro da humanidade ela estaria numa modorra, né, de vidro todo climatizado, porque as temperaturas iriam ou ficar muito frias ou então ficar muito quentes. E isso realmente está acontecendo, esta profetização poderá estar sendo concretizada também. Bom, vamos iniciar nossa Economia e Desenvolvimento com o espaço conversando sobre contabilidade. Bom, e nesse espaço estou recebendo aqui o Wagner da Silveira. Wagner, muito prazer em tê-lo aqui no programa, empresário, vice-presidente da Associação dos Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. Exato, Silvio. Para mim é uma grande alegria estar aqui compondo esse quadro, conversando sobre contabilidade. Eu observo os participantes que aqui têm vindo, né, um rico conhecimento, são profissionais de exemplo para nós da classe contábil e, de novo, digo que é muito alegre da minha parte estar aqui fazendo parte desse teu quadro. É importante, né, Wagner, porque esse quadro acaba já hoje notabilizando, não tem um ano ainda esse quadro, e, na verdade, tem trazido muita contribuição para o pessoal, não só os pequenos empresários, aqueles que querem empreender, né? Mas, sobretudo, para o setor da contabilidade, de modo geral, que a contabilidade é fundamental para as empresas. Exato, e é um segmento, Silvio, que ele tem uma mutação muito constante, né? A gente vive num país onde a legislação, diariamente, ela acaba tendo essas alterações e o profissional da área contábil, de fato, ele, no que tangencia as questões que envolvem as empresas, ele precisa estar muito a par dessas alterações. Então, é uma profissão, sim, que tem um papel fundamental na vida das empresas, né? E, na verdade, as empresas vivem de desafios, até porque a questão, nós estamos numa troca de governo, a promessa de simplificar os impostos, até mais futuramente provocar aquela reforma tributária, né? O Brasil é um dos que mais tributa as empresas. O lucro das empresas no Brasil é taxado em 34%, pelo menos eu vi esse dado outro dia num estudo aí da Fundação Getúlio Vargas, enquanto nos demais países mais desenvolvidos não chega a 15%. Quer dizer, isso é uma coisa que sufoca as empresas, né? O próprio mercado americano, né? Nós temos aí alíquotas que chegam a 6%, 7%, dependendo do estado. E aqui no Brasil, tu foi generoso em dizer 30%, porque tem situações de determinados produtos que ultrapassam aí os 50% tranquilamente, né? Na verdade, eu falei sobre o lucro, sobre a taxação do lucro das empresas, né? Ah, sim, perfeito. Que aí a média é 34%, segundo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas. É claro, agora, a gasolina, por exemplo, é quase 50%, mais de 50%, né? Sim, dependendo do estado, né? Porque tem a questão de ICMS, ela pode avançar mais ainda, né? Mais ainda. Bom, quais são os grandes desafios, se é que nós podemos, no programa desse, no espaço que temos, né, de relacionar-se, mas os principais grandes desafios das micro e pequenas empresas, Wagner? Bom, ainda falando dessa questão que envolve a legislação, Silvio, e oportunamente a gente trouxe aqui uma matéria que é uma recorrência anual das empresas de diversos segmentos, né? Mas pontualmente ao segmento de transporte de passageiros, Silvio. A nossa associação ela vem trabalhando com esse segmento desde 2014, né? E quando a gente, de fato, assumiu a representação aqui no estado do Rio Grande do Sul do segmento de transporte de passageiros, a gente fez um raio-x e tributariamente observamos um lapso e um equívoco legislativo, né? Podemos conotar dessa forma, Silvio. O que acontece? Até dezembro de 2014, o segmento de transporte de passageiros, fazendo um resumo breve, o que é o transporte de passageiros? A população conhece lá o transporte urbano, né, que são os ônibus que carregam as pessoas em âmbito municipal e intermunicipal no estado, que são os concessionários públicos, e nós temos um outro segmento, um outro setor, que é o transporte especial, que é aquela empresa que transporta os funcionários de empresa em uma rota não do concessionário público, e também aquela van que leva o estudante da faculdade, e também um terceiro setor, que é o transporte turístico,
O transporte escolar também estaria nisso? O transporte escolar ele é mais no viés municipal, mas também ele está incluído no transporte de escolares, né, nesses 3 setores mensurados. E até dezembro de 2014, o setor de transportes, eles tinham uma vedação à inclusão no regime simplificado de tributos. E quando eu falo aqui das empresas, eu sempre vou me ater às micro e pequenas empresas, certo? Para esse nicho de empresas, que são as micro e pequenas, o sistema simplificado de tributos do Simples Nacional, de fato ainda, Silvio, é o melhor regime tributário para essas empresas. Então, até dezembro de 2014, essas empresas tinham vedação de inclusão no Simples, certo? Com o advento da Lei Complementar 147 de agosto de 2014, o legislador ele permitiu a essas empresas a adesão ao Simples. Se for analisar friamente a lei, permitiu, certo? Mas não deixou claro as ressalvas que essa lei tinha. O que acontece? O legislador disse que podia optar pelo Simples, mas não, nessa falta da clareza, não disse que esse transportador ele podia optar se ele fizesse o transporte ou dentro do município ou dentro de uma região metropolitana. Vamos pensar da seguinte forma, Silvio. Imagina um país de tamanho continental como o Brasil, os estados, e quem é que consegue definir de forma clara qual é a região metropolitana em cada estado. Nem no Rio Grande do Sul, e conversávamos com a Metroplan, que é o órgão que regra aqui o transporte na região metropolitana, existem lá os estudos técnicos, né, que definem as regiões metropolitanas, né, do Rio Grande do Sul. Imagina, né, se nem o próprio órgão, digamos, tem essa definição clara, né, imagina um empresário, né, se ele, na legislação diz que ele pode optar pelo Simples, mas só se ele fizer o transporte dentro de uma região metropolitana. Vamos pensar no serviço de transporte turístico, Silvio. Porto Alegre, Serra. Porto Alegre Litoral é roteiro clássico dessas empresas. Então, se o empresário do transporte, vamos pensar no segmento turístico, ele diz o seguinte: não, a Lei Complementar 147 me resguarda, né, através da Resolução 119, que foi proposta pela Receita Federal dia 24 de dezembro de 2014. Ao apagar das luzes, vésperas de Natal, a Receita Federal estava lá dando um carimbo lá, promovendo uma resolução que permitiu o transporte turístico. Muita gente acabou não sabendo dessa informação. E aí, digamos que esse empresário optou em janeiro de 2015 pelo sistema simplificado, né? Agora eu vou trabalhar. Vem uma contratação de Porto Alegre Serra. Saiu da região metropolitana e, infelizmente, esse empresário vai acabar indo para as margens da lei, não compreendendo claramente as questões que envolvem o Simples Nacional para esse segmento, né? E a nossa associação ela tem feito um trabalho muito dinâmico, Silvio, com relação a esse segmento. Com essa falta da interpretação clara da lei, em março de 2015, a associação impetrou na Receita Federal um pedido de solução de consulta. É um procedimento padrão da Receita Federal que as empresas, o consulente, o contribuinte ou alguma entidade representativa propõe para a Receita Federal e os auditores vão fazer uma análise no ponto de vista da interpretação da lei. E como a gente tinha essa interpretação, não vou dizer que errônea, mas da nosso entendimento, né, os empresários podiam optar pelo Simples. Na hora da opção, lá no site da Receita, não diz lá claramente, se tu for optar pelo Simples, tu não vai poder exercer a tua atividade em determinada região, né? Isso não ficou claro. E nesse viés a gente propôs a solução de consulta número 26 de 2017. Ela veio a resposta contrariando até mesmo, Silvio, a resolução da Receita Federal que dizia, né, que a Receita teria 365 dias para responder a solução de consulta, levou quase 2 anos. Poxa. Então, a própria Receita Federal, né, dentro das suas atribuições legais, ela não respeitou, por algum motivo óbvio, talvez pela complexidade da legislação, ela ultrapassou o prazo previsto na própria instituição de responder nesse tempo hábil. E de 2015 para cá, tivemos diversas atribulações. Aqui o DAER, no estado do Rio Grande do Sul, desse advento da permissão de adesão ao Simples, né, ele não alterou a sua resolução. A 5295 de 2010 ainda estava engessada, dizendo que quem faz transporte não pode optar pelo Simples. Nós começamos um embate complexo com o DAER, né, tanto que depois de um passado tempo, a gente conseguiu reverter isso. Mas passamos o ano de 2015
todo com muita diversidade no DAER, mas a julgar essa solução de consulta foi um instrumento que nos deu uma permissão provisória para que as empresas de transporte aqui no estado do Rio Grande do Sul, elas tiveram todas a licença cassada, tá? Porque estavam no sistema simplificado. Os empresários aderiram em massa, Silvio. Nós temos uma estimativa, e a gente trouxe essa enquete dentro da nossa entidade, de todos os nossos representados, 90% aderiram ao Simples. E eu vou falar, Silvio, nós já levamos esse assunto na Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, tanto que a nossa associação, Silvio, foi a única entidade no Brasil que propôs o projeto de lei que tramita no Senado, o projeto 219 de 2017, tramita no Senado, pedindo que o legislador exclua da lei, né, essa restrição geográfica para o serviço de transporte de passageiros. Veja bem, né, que essas questões todas, além da complexidade da lei, a falta de clareza faz com que o empresário tenha um custo sobre isso, quer dizer, tenha um custo muito forte sobre isso e perca o foco. Quer dizer, toda essa coisa aqui, essa preocupação que eles têm sobre tornar clara a lei, saber onde é que vão se enquadrar, isso exige gastos, exige foco também, então ele acaba dividindo o foco dele do próprio negócio. É tudo ruim para o empresário, né? Isso traz uma insegurança jurídica, né, para as empresas, principalmente para as que já estão operando, né, Silvio? E principalmente para aquele empreendedor que, olha, eu vou empreender nesse segmento. Vendo esse cenário tão complexo, tão turbulento, ele desiste. Certamente ele não vai ter interesse algum, né? Essa questão que tu fala da insegurança jurídica, eu me lembro de São Jerônimo, que foi que traduziu a Bíblia do grego para a nossa linguagem ocidental, né? Então, na verdade, ele dizia o seguinte, que sobre a insegurança jurídica, já naquele tempo, ele dizia que é como se a gente caminhar tranquilamente entre serpentes e escorpiões, quer dizer, para te ver que a coisa é complicada mesmo. Exato, ou foge do fisco, né, ou vai para a marginalidade, né, então é incrível, né. Mas, Wagner, eu acho importante esses esclarecimentos que tu já trouxeste, aí nós vamos ter oportunidade de avançar mais nessas coisas, tópico por tópico, né, porque isso aí esclarece você, empresário, e aquele que quer entrar no ramo também, né? Sim, exatamente. Nós somos um país considerado como um país de empreendedores, né, Silvio? É verdade. E agora muito mais ainda com esse viés do governo, né, de fazer exatamente isso, quer dizer, o governo não atrapalhar isso. Há uma nuance, né, do novo governo e a gente tem acreditado fielmente nisso e é o que eu sempre digo, né, a gente não é do lado A nem do lado B, mas a gente é o torcedor pelo sucesso do nosso país. Quem não é, né? Só se não é patriota, né, Silvio? Claro. E eu torço muito pelo novo governo, também o governo estadual, né, a gente tem tentado manter uma proximidade com o governo aqui do estado também, porque é extremamente importante e deixo aqui ressalvado isso, que os líderes de governo, do executivo e também todo o legislativo se aproximem ou dêem uma atenção em especial aos representantes de entidade. Com certeza. Né? Porque eles falam por muitos, então não há... Eles representam, assim como a Assembleia Legislativa representa o povo de modo geral, sim, esses empresários, no caso da AMIC, aí representa um contingente enorme de empresários que dão empregos, geram receita para o Estado, né? Geram riqueza para a comunidade. Só para finalizar, Silvio, nós entramos em contato com o IBGE, tá? Só no segmento de transporte de passageiros, um estudo feito em 2016 pelo IBGE, contabiliza 48.530 empresas, tá? Pessoas ocupadas entre sócios, funcionários, somam-se mais de 764 mil pessoas. Pelo amor de Deus. Nível Brasil, tá? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, conforme estatísticas do DAER, são aproximadamente 5 mil empresas de transporte aqui no estado. Com certeza. Wagner, muito obrigado pela tua presença aqui. Vamos ter aí normalmente no mês pelo menos uma participação do Wagner, né? Porque na verdade esse é um assunto que nós temos trazido aqui nesse espaço, conversando sobre contabilidade, porque atinge a todos nós. Quem não gostaria de ser empresário também, né? Sim. Então o camarada, tendo esses conhecimentos, aí já vê que o caminho é complicado, mas nada que possa desestimulá-lo a seguir avante. Obrigado, Wagner. Obrigado, Silvio. Um grande abraço. Nosso espaço conversando sobre contabilidade. Olá. Não raras vezes estamos diante de um problema que parece insolúvel, de difícil superação, não é verdade? Nesses casos, precisamos unir forças, energias e criatividade para vencer o desafio. Nem sempre, porém, o caminho para isso é complexo e fora do nosso alcance como, em princípio, imaginávamos. Às vezes, e na maioria delas, a alternativa é simples, está ao nosso dispor, mas não nos damos conta disso porque achamos que o problema é maior do que, na verdade, ele é.
Na mitologia grega, Teseu jurou amor eterno à sua amada Ariadne, se esta lhe apontasse como sair do labirinto. Ela prontamente lhe alcançou um fio, uma corda. De posse dela, Teseu entrou e saiu do labirinto, onde desvendou o enigma da esfinge, sem qualquer dificuldade nenhuma. É isso, na maioria das vezes, a solução de um problema que julgamos complexo e difícil, e ele é resgatado usando apenas uma simples corda. Como profetizou o pregador em Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. O que temos é de usar a experiência do passado para vislumbrarmos e percorrermos os caminhos do futuro. Simples assim. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no programa Economia e Desenvolvimento, hoje dando dica de direito sobre direito de família, mais precisamente sobre pensão alimentícia e a obrigação de prestar os alimentos. Pois bem, a prestação de alimentos, ela é devida ao pai ou à mãe para o filho menor, que quando, no atingimento da maioridade, cessa a obrigação de prestar esses alimentos. Até quando vai a obrigação de alimentos? Pela lei, até a maioridade, aos 18 anos. Se, porventura, esse filho estiver cursando uma faculdade ou um curso profissionalizante, poderá se estender essa obrigação de prestar alimentos até, segundo a jurisprudência do Rio Grande do Sul, 24 anos, desde que comprovadamente que esse filho, que essa pessoa que está recebendo os alimentos, está cursando de fato um curso profissionalizante ou um curso de universidade, um curso superior, e aí vai poder ter garantido até mais ou menos 24 anos o custeio desse benefício, que é a pensão de alimentos. Mas também, uma coisa é deixar bem claro que a prestação, a obrigação de prestar alimentos não se encerra simplesmente com a maioridade, com o advento da maioridade. Tem que que está prestando alimentos, o pai ou a mãe, ingressar com uma ação de exoneração de alimentos no processo originário, quer dizer, vai ter que desarquivar esse processo e ingressar novamente com uma demanda vinculada a este processo, pedindo a exoneração de alimentos. Pois, tanto o pai ou a mãe, aquele que preste os alimentos, não ingressar com uma ação pedindo a exoneração, essa obrigação se estende para a vida inteira. Então, você que está nessa condição pode e sabe que deve ingressar com uma ação judicial de exoneração de alimentos, porque senão, simplesmente pelo fato do advento da maioridade, não cessará a sua obrigação de prestar alimentos. Essa é a dica de hoje e até o próximo programa. Coperpoa, que é o crédito cooperativo para municipários de Porto Alegre, na Avenida Alberto Bins, a sede própria, hein? 325, conjunto 95, nono andar. Oferece a seus associados empréstimos de até 36 vezes e vários convênios. É importante, a consultoria jurídica lá na Coperpoa é completamente gratuita. Telefone 3284-2600. Agende uma visita lá na Coperpoa, conheça as instalações, veja lá os convênios que tem, as vantagens que você tem, você que é funcionário municipal, de se credenciar na Coperpoa. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Nós temos conversado aqui muito no Economia e Desenvolvimento sobre treinamento e qualificação pessoal. E hoje eu vou entrevistar o Walter Monteiro. Walter, é prazer em tê-lo aqui hoje como comentarista e como entrevistado, né? Treinamento e desenvolvimento. Os indicadores principais disso no Brasil hoje estão evoluindo, Walter? Sim, exatamente. Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui nesse comentário sobre educação corporativa. E eu venho trazer, Silvio, já que nós estamos iniciando o ano, o balanço do panorama do treinamento no Brasil em 2018. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso. Super importante. Na medida que tu tem esses dados, indicadores, você pode trabalhar em cima deles, é isso?
É verdade, porque o desenvolvimento profissional hoje é um fator de diferencial nas empresas e para que as pessoas possam aprimorar as suas carreiras. Olha que interessante essa pesquisa, até podemos começar com alguns números aqui. Claro. Essa pesquisa ela foi feita pelo Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o CBTD, que acontece todo ano em Santos, São Paulo. Uma amostragem de 406 empresas no Brasil, esse estudo foi feito. Ela foi em parceria com a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABTD, no qual eu sou membro. É uma pesquisa muito interessante. Em primeiro lugar, a média de gastos de treinamento no Brasil. 2,21 milhões de reais foi a média que as empresas gastaram com a capacitação. Ao longo de 2018. Ao longo de 2018, né? E esse montante representa, você tem aí alguns dados, eu acho interessante isso, que representa sobre a folha de pagamento das empresas, 1,62% do que é pago com o salário É investido em treinamento no Brasil. 1,62%. Nos Estados Unidos, que é o nosso benchmark, temos que nos comparar com aquela região capitalista. Os melhores, né? Dos melhores, 3,62% da folha de pagamento. É o dobro. É o dobro, né? Com investimentos. Nós temos outros dados também. Quanto cada profissional utiliza em valores para se capacitar dentro de uma empresa. R$ 746 é no Brasil a média que as empresas investem por funcionário para a sua capacitação. Nos Estados Unidos é $1.273. Quase R$5.000. Exatamente, quase R$5.000. E nós temos alguns dados para a indústria, por setores aqui. A indústria investe R$ 759 por funcionário em sua capacitação, né? Envolve treinamentos de processos e tal. O comércio, eu achei muito baixo. O comércio é que investe menos, Silvio, R$ 396. O setor de serviços, R$ 814 por pessoa média. E a administração pública vai a R$ 957. E aí um dado interessante, que a indústria é quase R$1.000 e é justamente ela, quer dizer, a administração pública quase R$1.000, a indústria 814, a 759 e o serviço 814, e é justamente no serviço público que mais investe em capacitação, onde há mais ineficiência. Exatamente, porque o serviço público ele tem um volume, é destinado um orçamento, digamos aqui, muito interessante, e a prestação de serviço, nós temos essa, digamos, percepção e essa sensação da burocracia, e podemos até dizer de um atendimento não muito eficaz. Mas, claro, nós estamos generalizando isso. Estamos dizendo que todos os servidores públicos passam por essa ineficiência. Mas é um dado interessante. Há setores da administração pública que são eficientes, a gente sabe disso, né? Mas, de modo geral, não. Sobretudo da administração direta dos governos, né? Que são ineficientes, algumas empresas ineficientes e tal. E, paradoxalmente, são os que mais gastam em treinamento. E outro dado interessante, esse volume que foi investido em treinamento em 2018, ele segue a tendência da situação econômica que o país vinha enfrentando. Então, o volume destinado à capacitação das equipes em treinamento e desenvolvimento em 2018 ficou 8% menor do que 2017. É um reflexo da situação econômica, né, senhor? É verdade. E da indefinição política também, né? Nós tivemos um ano de eleição, depois antes lá teve a questão do impeachment. Quer dizer, nesse processo do impeachment até a eleição do novo presidente agora em outubro, esse período todo aí foi de completa insegurança jurídica, falta de estabilidade econômica, a insegurança política, essas coisas todas acabam influenciando, né, Walter? Claro, com certeza. Agora nós temos aqui também, para esclarecer, nós temos assim os meios de fazer a educação corporativa. Tá? Então, por exemplo, assim, nós temos aqui a educação à distância, certo? Que é o EAD. O EAD. A tecnologia hoje podemos fazer um curso num tablet. Hoje podemos fazer uma capacitação no mobile, que é o celular. Porém, o investimento
em e-learning ficou em 15% do que foi orçado em 2018. 15%. E o treinamento presencial, aquele da nossa geração, que nós nos acostumamos, aquele treinamento da sala de aula, né? O treinamento presencial. O tete a tete. O tete a tete. 62% do orçamento foi absorvido para esse sistema ainda. Então, o treinamento presencial, ele ainda está absorvendo a maioria do orçamento quando se refere à educação corporativa. Interessante isso, né? É verdade, interessante mesmo. Interessante isso, né? A pesquisa também identificou o treinamento entre os não líderes, ou seja, a massa de funcionários. 49% das ações de treinamentos foram dedicadas à atividade fim das empresas, certo? Atividade fim. Sim. Enquanto que a área comercial absorveu 23% e a área administrativa 28%. E agora os temas que foram mais usados nos treinamentos. Então, os temas é o seguinte... treinamento técnico absorveu 49%. Claro, né? Técnico é o treinamento que especializa aquele profissional... É o foco principal da empresa. Da empresa. Nada mais justo, né? E depois, em segundo momento, os treinamentos comportamentais, 27%. Comportamentais, poderíamos dizer motivacionais também, não é isso? Motivacionais, e a parte de que, hoje em dia, o que envolve o comportamental? Envolve aspectos de relacionamento interpessoal. Com certeza, que é o fundamental, né? Bom, Walter, nós teremos muitas oportunidades de conversar sobre isso, expandir e focar mais nessa questão, porque o treinamento e a qualificação profissional é fundamental. Aliás, você que tem uma empresa, quer mostrar como é que você está fazendo nessa questão toda de qualificar o seu trabalhador, de treinar, associações de entidades, enfim, tem um espaço aqui do Economia e Desenvolvimento à disposição, é uma coisa muito importante, por isso vai gerar nas outras empresas, na comunidade, na economia em geral, um fator de agregação e de qualificação também, de motivação para que essas empresas, mais empresas, capacitem os seus empregados, não é mesmo, Walter? Com certeza, eu gostaria de agradecer a oportunidade e encerrar dizendo que o colaborador adquire características de proatividade, de conhecimento sobre as funções da empresa, do setor, e a empresa ganha com isso, porque um profissional qualificado produz com mais qualidade e com mais eficiência. Então tá, muito obrigado. Um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Oi, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um exercício muito divertido e eu espero que tu levante aí, eu vou ficar aqui sentadinha, tá? Mas tu faz junto comigo, é no final. Então, aprender a sentir as respostas no teu corpo, relaxar e realmente se entregar a ti é simples, porém, nós tornamos isso às vezes bem difícil. Que aprendizado mágico e lindo quando nós nos entregamos verdadeiramente e livremente ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso coração e à nossa livre expressão. Quando nós nos apropriamos de nós mesmos, nós sentimos um despertar da sensibilidade dentro de nós. Eu te convido a despertar e sentir as respostas no seu corpo. Algumas vezes, e até muitas vezes, nós precisamos deixar para lá algumas coisas que não nos servem mais, como alguns comportamentos, formas de acreditar nisso, naquilo, algumas reações ou formas das nossas, como que a gente reage, né? Como nós reagimos ao que nos acontece, sentimentos, emoções. Talvez tenhamos que deixar para trás algumas coisas, e até positivas, pois algumas coisas podem ter sido úteis e agora já não colaboram mais conosco.
Pois bem, então, existe um exercício muito engraçado que, de uma forma gostosa e divertida, nós podemos deixar para lá essas coisas e tudo isso que não serve mais. Porém, nós guardamos a intenção positiva, pois no fundo, aquilo tudo tinha alguma intenção positiva para a gente. E assim nós encontramos também coisas novas e úteis para colocarmos no lugar daquilo que a gente deixou para lá e a gente convida para vir para cá. Então eu te convido para fazer um exercício, tá? Vamos fazer uma brincadeira em forma de exercício, né? Que se chama chá para lá e vem para cá. Deixando que o corpo faça esse trabalho, se entregando a essa proposta que eu vou te explicar agora, tá bom? Vamos lá. Então, pode levantar e fique bem à vontade, respira e simplesmente tu sabe que vai fazer o chá para lá. Então, agora guarda no teu coração a intenção positiva, tu não precisa nem saber o que vai fazer, mas só começa, chá, 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 chá para lá. Pode pular, pode dançar, chá para lá, a dança do chá para lá, chá, chá para lá, chá, chá, e pode gritar, fala bem alto, chá, 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 chá para lá. Então vai fazendo o chá para lá quanto tempo tu achar necessário, até que tu te sinta aliviado, dança, faz chá para lá. Agora, respira e faz esse gesto assim, procurando fora. Às vezes esse procurando fora é mental, procurando dentro é quando a gente procura dentro da gente os recursos e aquilo que a gente quer. A gente só faz isso procurando fora, pode ser coisas externas que eu quero trazer para cá. Procurando dentro de mim, encontrei. E agora vamos fazer a dança do vem pra cá. Então, tu começa a dançar. Vem, 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 vem pra cá. Tudo aquilo que tu desejas e que tu quer, tu não precisa nem pensar. De preferência não pensa, deixa o corpo dá conta de tudo. Então, faz a dança do vem, 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 vem pra cá. Vem, 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 vem pra cá. Vem, 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 vem pra cá. E aí vai dançando o tempo que tu quiser, da forma livre, a tua livre expressão. Solta o teu corpo, percebe, estas respostas estão sempre dentro de ti. Esse exercício eu fiz aqui rapidinho, mas tu fazes o quanto tempo tu tiver vontade de fazer. Faz parte de um workshop que eu tô montando e que eu já realizo, é o Transfordência. Ele vai acontecer início de fevereiro no Hotel Vila Aventura. Eu já dei uma entrevista para o Silvio, tem lá todos os dados, quem quiser me procure. E vai ter um dia gratuito e aberto para quem quiser experimentar essas loucuras aí, que é lá na Escola Cadica, na minha escola, dia 28, uma segunda-feira, às 18h30. Então, quem quiser experimentar esse tipo de exercício no corpo, para a gente trazer as nossas respostas e quiser até concorrer a uma vaga num outro Transfordência que vai ter mais para o final de fevereiro, que vai ser gratuito, ou até ir no Vila Aventura, mas antes eu quero experimentar. O que é isso, essa loucura? Vai lá na escola, dia 28, que vai ter, então, essa amostra, uma aula aberta. Tá? Foi um grande prazer, faça para lá e vem para cá. Espero que tu consigas te aliviar aí de muitas coisas e que te venham muitas inspirações, porque a gente tem infinitas possibilidades no universo à nossa disposição e é só nós nos permitirmos a receber. Um grande beijo e até a semana que vem. Olá, amigos da GSul TV. É muito importante ter o carinho de vocês e também ter audiência. Nós estamos aqui hoje dando início ao programa, agradecendo os nossos colaboradores Ponto das Cucas de Araricá e Noêmia Aluguéis. Eu gostaria de abrir o programa deixando uma pergunta no ar. O que é ser empreendedor? E para abordarmos sobre isso, sobre esse tema, nós temos aqui hoje a presença da nossa querida, competitíssima e profissional Vanessa Ziglioli de Souza. Tudo bem, Vanessa? Olá, tudo bem? Jorge, gostaria de agradecer esse espaço aqui no programa
e poder falar sobre esse tema que é muito importante para nós, ainda mais que aconteceu esse boom na economia, né? Nada por acaso. Eu costumo dizer que a gente não precisa se conectar com a crise, né? Mas, de repente, teve algo muito bom nesse sentido, que fez com que aflorasse, que as pessoas desengavetassem os seus projetos de empreendedorismo. Sim. A Vanessa é CEO e coach também e ministra cursos. Mas trabalha também junto à RH, né? Eu trabalho com desenvolvimento humano também. Eu queria que tu... O que é ser um empreendedor, Vanessa? Ele começa... É aquela pessoa que oferece ao mercado um produto, tem uma ideia, coloca no mercado e tira da sociedade, mas também oferece? Gostaria que tu abordasse sobre isso. Pode parecer simples, assim, mas não é tão simples, né, ser empreendedor. E como nós estávamos conversando anteriormente, o principal ponto para ser empreendedor hoje é ter esse perfil de empreendedor. E empreendedor não é só o empresário, né? Tu pode empreender na tua vida, que é assim, eu ir atrás de melhorias, de qualidade, de inovar sempre e estar atualizado conforme o mercado. Mas, assim, eu preciso estar preparado para isso, e principalmente na parte comportamental. Porque eu preciso ser resiliente, eu preciso saber que nem todos os dias vão ser iguais, né? Que talvez eu vou ter um dia ruim, mas no outro dia eu preciso acordar pra ter essa bem. Edificação, né? Exatamente. E essa parte de ser mesmo resiliente, né? Porque às vezes tu vai receber uns nãos, outros sims, mas daí eu tenho a persistência de ir atrás do meu sonho. Né? Nós vemos muitas pessoas assim que têm receio, têm medo. Às vezes são pessoas que têm todo o potencial, né? Mas têm receio. Eu sou empreendedor e talvez eu seja uma exceção, por tudo que eu passei de menino de rua, imagina, vivendo 5, 6 anos nas ruas, né? E muitas vezes recebendo não, né? De uma forma traumática, sendo maltratado, e me transformar no empreendedor, ter essa coragem assim. E muitos têm muito potencial, mas tem dificuldade de colocar para fora esse potencial e mostrar. Exatamente. Porque aí entra a parte do autoconhecimento, né? Quando eu me conheço, normalmente até nos meus cursos, nas minhas palestras, eu pergunto assim, sabe quais são as tuas potencialidades? Porque nós estamos acostumados sempre a olhar para aquilo que nós precisamos melhorar. E não é bem assim, eu posso usar algo do positivo, né? Um mindset mais positivo, descobrir no que eu sou muito bom para poder me diferenciar e apostar nisso, para que isso cresça. E a partir daí, sim, eu posso usar essas ferramentas, né, minhas internas para o empreendedorismo, para lançar os produtos, projetos. Né? Eu acho que isso aí já nasce desde berço, né? Desde o período de gestação, desde que a criança. Inclusive, eu trabalho com alunos, né? E digo para eles, né, se conhecer, porque todos nós, toda criança, todo aluno tem o seu potencial. E esse autoconhecimento leva ele a descobrir esse potencial e começar a colocar em prática. Mas para isso é fundamental que ele se conheça, né, sabe do seu potencial e conheça a ti mesmo. Porque muitas vezes queremos conhecer os outros e não conhecemos a nós mesmos, né? Mas olha só, nós temos no mercado o empreendedor sadio, e temos o empreendedor doentio, não é mesmo? É verdade. Porque existe, assim, uma pergunta, né, que eu sempre faço, assim, você está preparado para ser um empresário empreendedor, né? Porque muitas vezes as pessoas são empresários, mas não são empreendedoras. E o que significa isso? Eu preciso me adequar ao mercado, eu preciso ter jogo de cintura, preciso ser flexível, inovar, estar com a minha mente aberta. Muitas vezes tu vai motivar a tua equipe, né, para que eles continuem se sentindo bem no ambiente e dando os resultados necessários. Então, para isso, tem uma diferença. Tu pode ser só empresário e não ser empreendedor, né? Mas é essencial para quem quiser crescer que se desenvolva, né, esse perfil empreendedor, mais engajado, corajoso. É importante, né, saber essa diferença, até para o telespectador que está nos assistindo, saber essa diferença do sadio e do doentio, né? Quer dizer, o sadio, ele sai do zero, encontra a solução. E o doentio, muitas vezes, ele é funcionário. Gostaria que tu explicasse. Isso. Porque, assim, normalmente o doentio, digamos, o empresário, é porque ele não está indo muito bem com as suas finanças, com o seu negócio. O que acontece? Ele adoece porque ele fica muito focado no problema.
né? Então, o empreendedor, ele é muito focado na solução. Então, eu busco essa força interna para solucionar o meu problema. E daí o doentio acaba focando no problema, baixando a autoestima, contagiando toda a equipe, né? E é isso que acontece. Tem que ir atrás de outros recursos internos e muitas vezes pedir ajuda para outras pessoas, né? Que podem, seja pessoas com já experiência no empreendedorismo, ou consultores, ou coaches, enfim, né, para poder melhorar essa situação. Nós podemos também qualificar o doentio, aquele que ele é empregado, ele aprende, diz, olha, eu posso abrir o meu próprio negócio e pega a ideia dos outros? Pode acontecer, existe muita concorrência hoje, né? Mas o meu conceito de concorrência é muito diferente. Eu não, na verdade, não tenho concorrentes, eu não me imagino concorrentes, porque eu acredito que tem muitas coisas disponíveis para todas as pessoas. E como as pessoas se conectam, não é exatamente só com a marca, com o logo, ela se conecta com a pessoa empresária, a pessoa empreendedora. Então, vem o cliente certo para o empresário certo. Ela se conecta comigo, com a pessoa, né, ou com os outros empresários em si. Então, acontece sim das pessoas, né? Eu tive 2 casos essa semana das pessoas copiarem um programa meu, mas eu não fiquei afetada, porque eu acredito que ele vai encontrar os clientes certos conforme o perfil dele, como ele se comunica e se relaciona. Agora, todo esse mundo aí de negócios, né, de profissionalismo, né, de cliente, de empreendedor, né, de empresário, tem o produto. Sim. Né? Uhum. E como nós estávamos conversando há pouco, não adianta tu ter o melhor produto se tu for mal atendido, não é mesmo? É verdade. O atendimento é essencial, né? E nós que temos esse perfil empreendedor, a gente começa a verificar as possíveis melhorias até quando tu vai na padaria, quando tu está sempre analisando, né? Como que está sendo esse atendimento contigo, ou se o colaborador, quando o líder não está lá, o chefe não está lá, está falando mal da empresa, né? Como que isso, né, acaba repercutindo para o cliente, né? Então, o que acontece? Eu preciso realmente ficar atento. Mas um dos pontos também que eu acho fundamental e um dos pontos fortes, né, eu gostaria que tu abordasse um pouco sobre a constelação organizacional. Sim. A constelação, né, que foi criada pelo Bert Hellinger, um alemão que fez 93 anos, ainda é vivo, né? E todas as... Eu não sei, eu tenho uma ligação com os alemães, porque todas a parte teórica, as abordagens, eu tenho pego dos alemães, assim. Então, o que acontece? O Bert Hellinger, ele tem uma base muito forte, né, do pai e da mãe, da família inicialmente, onde o pai significa coragem, é o que leva o filho para o mundo, né? E a mãe é toda essa parte de segurança, de nutrição. Então, aí eu tenho uma base, né? De 0 a 7 anos, né? Essa base é muito importante, onde pode acontecer um amor interrompido. Por algum motivo da vida, o pai ou a mãe se afastou e eu me desconectei, principalmente daquela pessoa, das pessoas que eram mais importantes para mim, né? Então, quando acontece esse amor interrompido, eu tenho que buscar de novo, independente da minha história, que meu pai e a minha mãe fiquem bem dentro de mim, porque eu sou 50% de cada um. Então, para a parte da constelação organizacional, também tem uma abordagem diferente, que é o seguinte: a organização ela é baseada no fundador. O fundador, ele é assim, a pessoa-chave. Então, para a parte organizacional, não adianta eu querer, por exemplo, novos funcionários ou novos sócios, novas pessoas que vão lá modificar tudo que é da essência que o fundador trouxe. E se tu modifica isso, né, então a empresa perde a sua essência. Então, nós devemos honrar e respeitar muito o fundador e as ideias do fundador. Isso é muito importante. E muito importante também, né, para os seus filhos, quem tem filhos, a família, é cuidar bem dos seus filhos, né? Muitas vezes seus filhos já têm esse dom, já nasce com o dom. O empreendedor, ele nasce. Né? Muitas vezes ele destrói um brinquedo, tenta montar de novo, não coíbe ele. Deixa que ele faça isso, muitas vezes ele já nasce com ideias ali para ser um empreendedor. E mudando também para outro polo, né, da constelação organizacional, também ser aquele empreendedor que reúne todas as informações possíveis para criar e conseguir superar situações difíceis na sua organização.
Vanessa, deixa o teu contato aqui para algum empresário, alguma empresa que queira a tua palestra ou algum curso. Sim, o meu contato, então, é no Instagram, né, é Vanessa Ziglioli, mas eu tenho uma empresa que se chama Simplifique-Ser. Então, tem o site www.simplifiqueser.com.br e o Facebook Simplifique-Ser. Extremamente agradecido por vocês estarem aqui conosco e continuem na audiência. Um beijo no coração de todos vocês. Até breve. Meu amigo Silvio Lopes, em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem, estamos aqui mais uma vez para participar do programa Economia e Desenvolvimento. Mas, olha, eu andei lá por Salvador, lá na Bahia, e realmente lá é um lugar fantástico, né? Para a gente passar umas férias, nada melhor. Mas fiquei pensando, durante o tempo que estive lá descansando, naquilo que seria o Brasil com o Bolsonaro. E eu fiquei me lembrando o seguinte, olha, eu também tenho que ter a minha participação, cada um de nós tem que ter a participação nossa para que nós possamos ter um Brasil melhor, um Brasil novo. Há muito tempo nós adquirimos uma cultura daquela lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Então, olha, para levar vantagem, para eu realmente levar vantagem, passo por cima de todo mundo, não é? Não interessa quem vai ser prejudicado, interessa o que é que eu vou ganhar. E é por isso que cresceu essa onda de corrupção entre as pessoas. Ora, que adianta, não é? Olha, eu estou ganhando um pouquinho, enquanto eu estou ganhando, nada mais interessa. Se alguém está sendo prejudicado, não me interessa, não é? Mas nós temos que mudar isso. Só de eu ter um pensamento diferente e de começar a ter ações um pouco diferentes, cada um de nós, porque somos individualidades. No mundo espírita, o mundo espírita nos ensina isso, não é? Somos individualidades. Então, temos que fazer a nossa parte. Temos nós mesmos que, de repente, olhar um pouquinho para o outro como nosso irmão e pensar assim, eu não vou conseguir ser feliz se ao meu redor existir infelicidade. Para que eu seja feliz, as pessoas que estão me envolvendo também têm que ser felizes. Diferente disso, nada vai acontecer. É por isso que eu estou aplaudindo muito esta história agora do governo Bolsonaro de estar mexendo com as ONGs. Porque sabe o que estava acontecendo com as ONGs? As ONGs recebendo milhões e milhões, não é? E isso há muito tempo. As ONGs drenam o dinheiro do Brasil, não é? Não são todas, é claro, tem umas ONGs maravilhosas, mas uma grande parte de ONGs drenam o dinheiro do Brasil, recebem dinheiro e dinheiro grosso, e sabe o que faz com esse dinheiro? Olha só, se alia a um partido político, vai fazer campanha política para um determinado candidato, vai ele mesmo ser candidato, o dono da ONG, vai ser candidato para chegar a um determinado posto, porque é dinheiro grosso. Olha, só para algumas ONGs, só um dos setores das ONGs, neste ano passado, eles recolheram do governo cerca de 500 milhões de reais para os seus projetos. Mas isso é pouco, porque tem muito mais. O que as ONGs gastam, na verdade, são muito mais, né? Muito mais do que, na verdade, esses 500 milhões que foram alardeados num primeiro momento. Então, com toda certeza, eu acredito que essa mexida nas ONGs
vai trazer novidades boas aí para o Brasil, porque o Brasil vai começar a economizar. É claro, ONG boa, ONG que está trabalhando, tem que ficar e tem que receber recursos. Mas essas porcarias por aí, ONGs, que estão apenas querendo apoiar partidos políticos, e eu sei que entre os comunistas tem muita gente assim, não, essa tem que ser banida e tem que ser processada para poder recuperar o dinheiro que foi jogado fora. Gente, um grande abraço para todo mundo. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, aqui eu quero lembrar para vocês que dias 2 e 3 de fevereiro acontece o workshop vivencial Transfordense lá da Cadica Costa. Quem quiser fazer esse workshop presencial e vivencial será importante. As inscrições você entra no site aí da Cadica Costa e se inscreva lá. Mas dia 28, às 18h30 na escola aqui em Porto Alegre, você pode fazer uma vamos para remela, né? Que é vai lá ver como é que vai acontecer e tal, e ali você já pode fazer a sua inscrição. Então, eu recomendo esse workshop vivencial da Cadica Costa. Bom, nós estamos recebendo aqui, boa tarde, bom dia e boa noite. Bom dia, né? olá a todos. De volta aqui, né? De vez em quando a dona Lília Cunha vem aqui, né? Como Me apresento novamente. Guria? Tudo certo, tudo acontecendo, né? Ano novo aí, iniciando férias acadêmicas, mas a gente está sempre em processo produtivo, a gente trabalha, professor trabalha muito em casa, né? Sim. Mas eu acredito que esse é o nosso grande desafio, que é não deixar nunca as coisas se acomodarem, né, Silvia? A gente está sempre tendo desafios lá na Universidade La Salle, 2019 com muitos desafios. Então, nas férias a gente não para, né? A gente escolhe e está sempre se renovando. Como é que foi aí o ano de 2018? Nós sabemos, né, que foi 2018 teve o reflexo do impeachment lá de 2016 e tal, teve um governo provisório do Temer, 2 anos e meio, mas essas coisas acabaram prejudicando a economia. Do ponto de vista dos treinamentos, como é que estão as coisas, como é que foram em 2018 e qual é a projeção para agora? Eu acredito que a projeção é sempre positiva no que se refere ao desenvolvimento individual. Se falou muito em crise, tem se falado desde 2017 em crise, né, Silvia? Mas eu acredito que o ser humano não pode entrar em crise. O ser humano precisa cuidar de si mesmo, cuidar da carreira, cuidar da vida profissional, saber administrar as adversidades. E, inclusive, eu acredito que muitas pessoas têm iniciado aí os seus anos, iniciaram 2019 com grandes desafios em relação à saúde, vida profissional, financeira, mas a gente precisa acreditar, principalmente acreditar sem ver, né? E isso é fé, que a gente consegue superar. Então, as perspectivas são sempre as melhores. Na minha opinião, são sempre as melhores. E para 2019 isso não muda, né? Eu acho que nós passamos de um ciclo para um outro, né, Lília? Assim, um ciclo de... As pessoas não sabiam o que fazer, o governo sempre não ajudava, quer dizer, havia muita roubalheira, e isso aí tirava, de certa maneira, o ânimo das pessoas que trabalham, as pessoas de bem que trabalham, que produzem, né, e que são honestas. Então, hoje temos um governo aí que tem uma proposição diferente, e isso toca bem no ânimo dos próprios empresários. Eu acredito que sim, as empresas têm movimentado a área de treinamento e desenvolvimento, têm entendido que por muitas vezes a gente tem que reduzir um quadro de funcionários, mas quem fica precisa estar motivado e cabe também à empresa fomentar esse tipo de trabalho, né? Então, eu tenho visto que as empresas já estão nesse movimento, para quem já vinha desenvolvendo seus funcionários tem mantido, né? Claro que muitas vezes com um pouco menos de frequência, mas certamente o empresário tem visto que é preciso fomentar o desenvolvimento. Talvez não por iniciativa dele, eu sempre digo para as pessoas, não espere que a empresa, não espere que alguém lhe dê o incentivo ou pague um curso para você ou o seu processo de desenvolvimento. Mas o ser humano tem que saber que ele precisa estar em movimento, seja através da empresa, do empresário, para planejar a carreira ou para investir na carreira do funcionário, seja ele mesmo como protagonista. E aí, para isso, a gente tem que reservar uma parte do nosso salário para investir em si mesmo. Algumas pessoas acreditam que isso não seja possível ou, inclusive, não investem em si mesmos porque acreditam que é a empresa que tem que fazer isso. Mas a carreira é sua, a vida profissional é sua, a vida acadêmica é sua, né? E eu acredito que isso ninguém nos tira. Então, a gente precisa olhar para isso com uma maior responsabilidade. Nós fizemos uma entrevista agora, num espaço anterior, com o Walter Monteiro, e aí ele trouxe dados importantes, recém-lançados. E essa pesquisa mostrou, Lília, que no Brasil, o investimento anual em treinamento e desenvolvimento por parte das empresas era de 1,62% da folha de pagamentos.
Nos Estados Unidos, são 3,62%, exatamente o dobro. Quer dizer, nós temos que caminhar muito ainda. Exatamente. Inclusive, coaching, outros processos de desenvolvimento, programas de mentoria também, são grandes benefícios que as empresas americanas têm para os seus funcionários. Aqui a gente ainda está um pouco atrás, acredito que em outras situações nós também estamos, mas estamos aprendendo com belos modelos e eu acredito que não só as empresas têm aprendido, como também os funcionários, os próprios indivíduos, né? Têm buscado isso para si. Tenho coordenadores, tenho pessoas responsáveis por áreas que muitas vezes alçam um novo voo dentro da empresa e tem como desafio, vindo pela área de recursos humanos, o convite para buscar o desenvolvimento. Então, eu tenho trabalhado pessoas que me procuram individualmente para conseguir se desenvolver dentro das empresas. E é interessante esse movimento que as pessoas hoje estão assim... Porque eu tenho um livro chamado O Fim dos Empregos. Os empregos não acabaram, mas eles acabaram reduzindo. Quer dizer, há uma forma diferente de você estar hoje produzindo. E isso toca muito bem na questão do empreendedorismo das pessoas, né? Elas tentarem ser protagonistas, tentarem ser exatamente empresárias também. E as pessoas terem sempre a sua empregabilidade. O que é ter empregabilidade e estar no páreo, né? É justamente a gente entender que nós podemos ter vários trabalhos, nós podemos desenvolver várias competências. Então, é preciso atacar aqueles pontos de vulnerabilidade, os pontos mais fracos, porque talvez esteja aí a grande oportunidade das nossas vidas, né? Tá certo. Eu quero perguntar uma coisa, como é que está Marrone? Marrone está bem. Acho que o Marrone vai virar Scooby, Silvio. O Marrone trata-se de um cão que eu adotei no Nacional aqui do Menino Deus e está muito grande, né? Faz um mês, mais ou menos. Vou mostrar uma foto do Marrone na próxima vez aí, até porque o Marrone vai fazer uma visita na Cobase. Exatamente. Tem que visitar a Cobase, né? Ele vai se deslumbrar lá. Lília, obrigado pela tua presença aqui. Para você também, telespectadores aqui da região metropolitana de Porto Alegre, de todo o nosso estado, uma bela semana de trabalho, economia e desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.